Olá, a bênção a todos os irmãos que fazem parte e são simpatizantes dos cultos oriundos de matrizes africanas. Você que quer aprender e somar com o sagrado, aqui é seu lugar. Eu sou Babalorixá Bruno Jairá e você está no canal Orixás na Fé. Vamos lá, irmãos. Hoje vamos dar continuidade ao vídeo de semana passada, onde nós começamos a falar de Quito. Não esqueceram que é muito importante que vocês se inscrevam no canal, dê o like, ative o sininho de notificações, tá? Comentem no vídeo, porque através do comentário de vocês eu vou estar podendo fazer diversos outros vídeos, e compartilhem. Vocês compartilhando, vocês vão estar fazendo que outros irmãos possam estar fazendo parte do conteúdo, participando, tá? Então compartilhem, para vocês que têm WhatsApp, tem Telegram, compartilhem a rede social de vocês, Facebook, Instagram, compartilhem. Vamos levar o nosso trabalho a outros irmãos, tá? E também participem das minhas redes sociais, tá? Entre no Facebook, entre no meu Instagram. Estamos sempre fazendo um trabalho legal por lá, trazendo novos conteúdos, tá? Conto com a participação de vocês. Então, irmãos, vamos dar continuidade à segunda parte do vídeo que nós colocamos semana passada, falando de Alaquetu. Nós paramos na parte onde eu disse que Odé é o verdadeiro rei de Quito, tá? E antes dele, Bara tinha sido rei. Então, passaram muitos anos depois disso, onde Bara reinou aquela região, onde Odé reinou aquela região. Séculos depois, um rei chamado Edé, esse rei ele veio das proximidades da cidade de Aru, tá? E ele caminha e chega, tá? Nessa região. Ele tinha um companheiro inseparável, que era parente dele. Esse companheiro dele, esse amigo dele, que era um parente, era caçador e também era um grande guerreiro, se chamava Alamunon. Onde rei Edé estava, Alamunon estava junto. E Alamunon, ele tinha sempre o hábito de caçar. Quando acabava a caçada, ele cansado, ele parava numa árvore, numa enorme árvore, uma árvore imensa, uma árvore muito forte, uma árvore muito bonita. Ele parava embaixo da sombra daquela árvore e ele colocava a bolsa dele, e ali ele descansava. Tão fascinado com aquela árvore, ele convida rei Edé para poder conhecer. E rei Edé acompanha Alamunon. E embaixo daquela árvore, que era uma árvore sagrada, uma árvore de iroco, era um pé de iroco, que para nós, pertencentes ao Candomblé, pertencentes a Quito, é uma árvore de um fundamento imenso. Embaixo daquela sombra daquele iroco, começa a ser instituído, construído e batizado a cidade de Quito, naquele local. Teve a reunião dos Oloês. Quem são os Oloês? Junto com Alamunon, junto com o rei Edé, chegaram 120 famílias, tá, que se estabeleceram naquela região. E os Oloês, eles eram os chefes de cada família. Era como se fosse um grupo seleto, tá? Eles se reuniam para tomar as decisões. E ficou decidido que o nome da terra seria Quito, tá? E todos os reis, aquele rei Edé e os que forem vindo para frente, seriam chamados de Alaquetu, que é o feiticeiro de Quito. Em homenagem, eu falei isso no outro vídeo, homenagem a Bara, que foi o primeiro rei daquela região, tá? O que aconteceu com o tempo? Quito cresce muito, tá? Se torna uma grande cidade em termos de comércio, de cultura, tá? Quito acaba se tornando praticamente uma nação.
se dividindo em 15 cidades. Tá? Naquela época, Quito chega a atingir 30 mil moradores, que para a época, para hoje não, mas para aquela época era uma quantidade muito grande de pessoas. Tá? Então Quito cresce demais, não para de crescer. E aquela região da África, a África em si, historicamente, ela sempre foi muito marcada por confrontos, tá? Confrontos civis. Sempre, a história da África sempre foi marcada por grandes guerras. E o crescimento de Quito começou a atrair olhos para outras cidades, que começaram a invejar aquele crescimento e começaram a querer conquistar as terras de Quito. Tá? Principalmente os daomieanos, tá? Queriam conquistar a terra de Quito. Muito tempo depois, o 10º Anaquetu, quer dizer, já era o 10º rei de Quito, foi um rei muito conhecido, era o rei Sá. Com o intuito de tentar parar essas investidas de inimigos, o que ele fez? Ele constrói uma muralha. Essa muralha, ela tinha mais ou menos, não existe mais, em torno de 3.400 metros de comprimento e vamos colocar assim, uns 4 metros de altura. Tá? E ele dizia que essa muralha ela era encantada, era uma muralha mágica, porque ela foi construída por 2 gigantes. Esses gigantes ninguém nunca viu. Por quê? Ele falava que os gigantes só trabalhavam à noite, onde todos dormiam. Tá? Essa grande muralha ela foi batizada com o nome de Idená. Idená é falado em várias cantigas de Quito, é mencionado em vários itãs. No portão, na porteira dessa muralha, foi imantado, teve sacrifícios, foi encantado, foi fortalecida para que não tivesse mais os ataques dos reinos inimigos. O que acontece com o passar dos anos? Começa no mundo, depois de 1500, o movimento escravista. Tá? Os europeus começam a adentrar ao continente africano, começam a se espalhar pelo continente africano e começam a escravizar o povo negro naquela região. Então, Quito começa a se enfraquecer com o passar dos anos. Tá? Sempre em guerra, os daomieanos também sempre tentando invadir Quito, quer dizer, tinha uma guerra de fronteira e passa a ter uma guerra com os europeus. Os portugueses começaram a levar diversos escravos da África para o Brasil. O Brasil foi um dos países que mais recebeu escravos no mundo. Tá? Não só da região, é muito importante salientar isso, não só da região de Quito. Foram escravizados habitantes de Angola, tá? Congo, de Quito, Quito ficava uma parte em Benin e em sua grande maioria dentro da Nigéria. Tá? Escravos de outras regiões também, de outra parte do Benin, tá? Começam a ser levados para o Brasil, começam a ser escravizados. No ano de 1886, os daomieanos eles conseguem conquistar de vez Quito. Em 1893, 7 anos depois, a França toma conta de Quito, tá? Em definitivo. Passou alguns anos, em 1963, a cidade de Quito ela é extinguida, acaba-se. Tá? Não tem mais a cidade de Quito. Na verdade, Quito se torna um pequeno vilarejo, uma região muito pequena da Nigéria, tá? Com 10 km² e em torno de 20 mil habitantes. Então, assim, como chega o candomblé no Brasil? Ele chega através do movimento escravista. Exatamente dessa forma. Os negros começam a ir para as senzalas do Brasil, começam a levar sua cultura, começam a levar sua fé, tá? Começam a levar o seu amor, a sua religião, o seu amor aos seus deuses, suas divindades, aos seus orixás, vão junto com eles. Tá?
E um fato importante é que foram muito mais sacerdotisas, muito mais princesas para o Brasil do que os sacerdotes. Por quê? Quando os europeus começavam a dominar as pequenas cidades da África, qual era a primeira atitude? Para enfraquecer, eles matavam os grandes líderes, que eram os sacerdotes daquela região. Eles, para poder amedrontar, para poder enfraquecer, os babalorixás, os sacerdotes africanos, eles eram mortos. Tá? E os outros escravos eram levados ao Brasil. Então, na verdade, chegou muito mais sacerdotisas do que sacerdotes do Brasil. Então, com o passar dos anos, os escravos foram vivendo em nossas senzalas, sempre lutando para que a fé deles não se acabasse, mesmo aprisionados, mesmo passando por tudo que eles passaram, e sempre tiveram um movimento muito forte para que não caísse no esquecimento a religião deles, a cultura deles, mesmo aprisionados. O Brasil se tornou independente. O Brasil, depois de um período, consegue se separar de Portugal. Nesse período, começou a se criar muitas irmandades. Começou a ter diversos grupos que foram criando irmandades. E é criado dentro de Salvador, diversas igrejas. Uma dessas igrejas era o Rosário da Barroquinha, que foi criada. No mesmo momento, essas princesas que vieram da África, que eram sacerdotisas, lembrando que eram princesas de várias regiões, não eram só oriundas de Quito, criam uma irmandade chamada Irmandade da Boa Morte. Isso foi de uma inteligência, isso foi de uma sacada muito grande. Por quê? Elas se aproximaram da igreja Rosário da Barroquinha. Para quê? Para que pudessem praticar o culto sem ser notado. Para que não houvesse perseguição. Tá? Então elas se mostravam próximas ao catolicismo. Tá? O sincretismo, na verdade, ele surge aí. Se fala muito de sincretismo quando falamos de Umbanda, da comparação dos orixás e dos santos, mas a primeira vez que o sincretismo foi usado de forma de defesa foi exatamente pela Irmandade da Boa Morte. Elas usam o sincretismo, elas se aproximam da religião católica para se defender. Com o passar dos anos, se criou uma comunidade imensa atrás da igreja, tá? Da Barroquinha. Chega um momento que todos os escravos dançam alforria, então elas começam a andar, saem de uma igreja, vão para outra, até elas conseguirem ir para Engenho Velho. Tá? Quando elas vão para a região de Engenho Velho, elas criam o primeiro candomblé queto do Brasil, tá? Que é o Ilê Axé Ianaçô. O Ilê Axé Ianaçô, ele é criado, tá? Já no Engenho Velho. E futuramente é conhecido como Candomblé Engenho Velho. Outras sacerdotisas se separaram, tá? E foram criar as casas de Jeje, as casas de Angola. Naquele momento houve a separação e cada um foi para lugares distintos para dar continuidade a seu culto. E de dentro de Engenho Velho sai as Yalorixás, que depois vão fundar Gantuá e vão fundar o Opofunjá. Tá? Todas essas orixás saíram, foram oriundas de Engenho Velho. Então foi dessa forma que o candomblé ele entra no Brasil, é criado dentro do Brasil, se fortalece dentro do Brasil. Tá? Começa nas senzalas, depois consegue ganhar força. Uma luta muito grande. Tá? Candomblé é visto com muito preconceito, uma religião oriunda de negros que foram escravos. Foi uma batalha muito grande, mas nós estamos aí. Futuramente vamos falar mais sobre esse assunto. Tá?
Em outro vídeo futuro falaremos um pouco mais de Quito, vamos mais a fundo. Mas a primeira parte está entregue, tá? No próximo vídeo nós vamos falar de Jeje. Vamos passear pela raiz de Jeje, vamos passear pela família Jeje. E eu só tenho que agradecer ao tempo disponibilizado por vocês, tá? Compartilhem, comentem, participem. Vamos cada vez mais fazer esse canal crescer. Conto com vocês. Lembrando que esse canal ele é feito por mim, por você e para todos nós. Muito obrigado. Que Baba Oxalá, que Baba Irá, que todos os orixás nos abençoe, nos cubram com sua glória e nos dê muito caminho. Obrigado, irmãos. Até o próximo vídeo.